Olá, bom dia mais uma vez, de volta aqui aos estúdios da Voz da Ria e desta feita para falarmos com o José António Costa. Bom dia, José António, muito obrigado por teres acedido ao nosso convite. Naturalmente, falando em José António Costa, falamos da Artística de Avanca, da Associação Artística de Avanca, e esse vai ser o, digamos, a pedra de toque para esta conversa, uma conversa perfeitamente informal, que pretende não mais do que saber mais a proposta da Artística. Há um outro clube em Avanca, já agora cito também, a Associação Atlética de Avanca, mas vamos falar da Artística sobretudo. E eu começaria, José António, por aquela sacramental pergunta. Como é que nasceu a Artística? Em que ano? Quais os fundadores da coletividade? E um porquê que a mim sempre me intrigou um pouco, porque a Artística de Avanca, sendo que o handball pode ser também uma atividade artística, não ponho isso em questão, mas normalmente não é muito usual uma coletividade que pratica handball, desportiva, de chamar-se também artística. Haverá um motivo qualquer, certamente, para isso, que eu desconheço, não sei se há uma explicação. Mas falaremos a propósito disso, vamos falar sobre destes tópicos que eu aqui deixei. Sim, senhor. Bom, a Artística nasce em 1956, setembro de 1956, fruto de um conjunto de jovens estudantes e alguns também trabalhadores da época, que se reuniam normalmente ali no antigo Café Espanha, mais conhecido por Café Espanha, tinha fora do café tinha umas escadas e eles reuniam-se ali, conversavam um bocado. Na altura a Atlética não funcionava, portanto em Avanca não havia praticamente nada. Período que esteve parada a Atlética. Sim. Em Avanca praticamente não havia nada, começaram as televisões a preto e branco que só havia nos cafés e em alguns cafés. Em Avanca era no Café de Espanha, portanto era mais um motivo para ponto de encontro, não é? Um ponto de encontro. E foi fruto disso que se fundou a Associação Académica de Avanca. Inicialmente a Associação Académica de Avanca em 1956. Se calhar académica, porque alguns sim, porque a maior parte eram estudantes já da universidade, alguns ainda no liceu, mas a maior parte era de facto da universidade. Bom, e nasce em 56 e depois tenta-se fazer os estatutos da associação para ficar a associação constituída e legalmente. E aí houve uma série de entraves e, portanto... Como não podia deixar de ser, ainda hoje assim é. Uma série de entraves que não permitiam o nome de Académica, porque a Académica estava só destinada à Associação Académica de Coimbra, portanto era a única que seria aceita. E, portanto, aí, como já havia os envelopes e as cartas e todas aquelas coisas feitas com o símbolo, por que não Associação Artística? Até porque, na altura também já havia também uma atividade cultural que era só da artística, naquela altura, era só da académica, uma atividade cultural como as récitas, os cantar os reis, enfim, havia uma série de outras, o farrapeiro, o farrapeiro era uma atividade muito interessante que se fazia todos os anos, procurando roupas velhas e etc. para se distribuir. Mas já no seio da académica? Sim, no seio da académica, para se depois distribuir, enfim, aos mais carenciados da freguesia. A participação em cortejos para a misericórdia, enfim, com carro, etc. Pronto. Tudo isso se foi fazendo, como já estavam os envelopes e as cartas feitas, o nome que apareceu foi Associação Artística, porque eram os três A's na mesma e, portanto, dava perfeitamente. E foi assim que começou com a Associação Artística e ficou até agora. Portanto, fundação em 50, disseste? 56. Já existia a Associação Atlética de Avanca. Sim, mas não funcionava. Pelo menos, teve um período em que a associação esteve parada. Sim, a Atlética recomeçou, salvo erro, em 64, à volta disso, talvez? 65, 66, talvez.
Tive ali eu fui nessa altura, eu lembro-me agora, porque foi nessa altura juvenil. Também jogaste futebol? Eu joguei, foi um ano só, depois fui para a universidade e deixei o futebol. Mas joguei nesse ano de reinício da Associação Atlética. Mas ficamos sempre ligados e os clubes são sempre ligados. Quanto a nomes de fundadores, eu lembro-me do Dr. Armando Vigário, acho que não estou a incorrer. Há 32 fundadores. Inicialmente eram 18 os homens que começaram, mas depois, com as atividades culturais, vieram também as mulheres. Isto foi também um passo que na altura, pronto, agora é normal as mulheres participarem, mas naquela altura não era normal, portanto foi um avanço, vamos dizer, cultural sim, a nível de Avanca, e portanto são 32 os sócios fundadores. Nós vamos homenageá-los colocando lá uma placa com o nome deles, agora brevemente, lá no pavilhão, durante o mês de junho, sim, para ficarem lá. Não eram propriamente homens ligados ao desporto, ou seriam? Eram também ligados, não eram muito ligados ao desporto, mas ligados ao campismo, e também ao desporto, ao handball, ao basquete, ao vôlei. Portanto, a Associação Académica, quando faz a inauguração do primeiro campo, que é ali, que é um terreno cedido pela Nestlé, ali mesmo ao lado entre a igreja e o café, ali nessa zona, e depois teve a inauguração desse campo com as diversas atividades, e claro, aí aparece a Associação Académica de Estarreja também, e o CDE, sim. Onde jogava o 48, o CDE já basquete, sim, jogava o Gir Drummond, o antigo Gir Drummond. Aliás, um grande dinamizador desportivo. Depois havia também o GAV, o Galitos, e enfim, o GAV houve sempre uma ligação também muito estreita. Galitos de Aveiro. O Galitos de Aveiro, sim. E foram os clubes que participaram Porque o handball? Depois ficou mais o handball, nós ainda tivemos basquete, feminino sobretudo, mas depois não fazia sentido por causa da atividade em Ovar, que começou a desenvolver-se bastante. Tivemos esporadicamente também o ciclismo. Foi uma coisa que também se perdeu aqui no Conselho. Com o Zé Arturo um bocado como presidente, enfim, com algumas pessoas da banca que estavam muito ligadas ao ciclismo. E depois, atletismo não. Não. Depois o handball foi o mais contínuo. Claro. Foi sempre a continuidade, enfim, sustentada em determinadas épocas pelo Dr. Armando Vigário, que era a pessoa que tinha um Peugeot, na altura, que era a carrinha da Associação do Clube. Era um Peugeot que levava os jovens, os miúdos todos. No tempo em que as boas vontades imperavam, sim. Portanto tudo era feito por carolice. Se trabalhava, na altura o campo era um campo de saibro, tinha poças de água, enfim, era ali na cooperativa da banca, portanto ali no centro também, que depois mudou, nós depois tivemos que sair da Nestlé, eles precisaram daqueles terrenos para construir umas casas para os... Na altura, não me recordo já, mas na altura já o Amoniaco Português tinha uma equipe também de handball. De handball, sim. Não chegaste a jogar aqui? Eu cheguei a jogar no Amoniaco. Também? Sim. Eu cheguei a jogar no Amoniaco Português. Tempo de Orlando Bote, Elmano Bote, por aí, salvo erro. Sim, o Nunes, era o João Lemos o diretor, um diretor incansável. Eu depois, quando acabei o curso, no técnico, eu comecei a jogar na Académica de Coimbra e depois fui para o técnico e passei por lá. Também jogava lá, estávamos na primeira divisão na altura, e joguei lá. E depois, quando vim para cima, acabei por jogar no Amoniaco Português, na Quimigal. Já Quimigal. Portanto, sempre ligado de uma maneira ao desporto e ao handball. Sim, sobretudo o handball. Depois tive uma lesão grave e foi por isso que abandonei. E estive um tempo sem praticar e sem
enfim, e sem grande apetência de ir ver jogos, porque era uma coisa que me mexia comigo. Durante muitos anos, mesmo os meus filhos praticaram handball e eu só a partir de certa altura é que comecei a entusiasmar-me. E foi curioso, porque é que eu me entusiasmei com o handball. O meu filho, o Gonçalo, o mais novo, foi passar uma semana ao Porto, enfim, ia lá treinar todos os dias ao Porto, lá de acordo, na altura era com o professor Magalhães, que era a pessoa que superentendia isso. E depois eles queriam ficar lá, queriam que ele ficasse lá, e nós, vou confessar, nós pais não estávamos preparados para ficar sem nenhum filho nessa altura. De maneira que ele vinha todo entusiasmado, porque eles têm um ginásio fantástico e têm não sei o quê, e têm não sei o quê. Vinha deslumbrado, não é? Vinha deslumbrado, normal, não é? Claro. As crianças, eles lá tinham outras possibilidades. E eu, função disso, comecei a pensar, então, mas porquê é que as crianças da cidade têm todas essas possibilidades e, de facto, aqui em Abanca nós não temos nada, praticamente. E foi esse o grande motivo porque eu aceitei ser. E esse foi o grande impulso para o que é hoje a artística? Foi. A primeira coisa que fiz quando tomei posse foi comprar um ginásio. Um ginásio de um alemão, em segunda mão, que tinha trazido para Valga, mas novo. Para os atletas? Para os atletas da artística? Para os atletas da artística, sim. Na altura era só para os atletas. Enfim, pronto. Comprado em segunda mão? Comprado em segunda mão. E que ainda alguns dos equipamentos ainda existem. Estão em utilização. Sim, sobretudo aqueles de pesos e tal. Agora é uma atividade aberta também aos sócios, a todos os sócios, e ainda tem muitas pessoas Pois António, mas pronto, já percebemos que foste de facto o impulsionador daquilo que hoje é a artística, porque a artística é um ex-libris, a par de outras figuras de Abanca, mas agora falamos da artística. É uma associação com projeção nacional, entretanto foi subindo a pulso os escalões do handball, até que milita na primeira divisão. Nós estamos na primeira divisão há 12 anos. Há 12 anos. Vamos fazer 12 anos e estivemos 2 anos e depois consecutivos, vamos agora para a 12ª época. Consecutivos, estivemos 2 anos, descemos, fomos campeões nacionais da segunda divisão, subimos outra vez e temos-nos mantido. É um trabalho desgastante, pergunto. É complicado. Difícil, complicado, porque a primeira divisão não é propriamente uma segunda ou uma terceira, e muito menos nesta área do handball, não é? E dificuldades várias, certamente, mas disso falarás muito melhor do que eu. Sim, foi um projeto, os projetos valem o que valem, vão evoluindo à medida que se vai crescendo, não é? Que se vai aumentando, também sempre com uma base de formação muito forte. Também tem informação, não é? Temos a formação, sim, claro. Nós somos um dos poucos clubes da Zona Centro certificados com o nível 3 de formação, já há uns anos. De maneira que significa que temos formação de qualidade. Aliás, este ano, por exemplo, esta época que agora está a acabar, nós tínhamos, para além da equipa sénior, a equipa de sub-20, sub-18 e sub-16, nos campeonatos nacionais da primeira divisão. Portanto, significa que temos um trabalho feito que aproveitamos depois, alguns dos atletas aproveitamos. Desses atletas, alguns passaram, entretanto, para a equipa principal. Neste momento, há cerca de 6 a 7 atletas da nossa formação. Entretanto, também contaram com algumas estrelas, entre aspas, vindas de fora na equipe. Sim, também. Nós temos vários. Nós somos o clube português, sobretudo no handball, com mais cubanos que foi buscar mais. Portanto, a história dos cubanos em particular são mais... eram mais económicos, não é? E têm, de facto, uma capacidade física extraordinária. Enfim, têm que se adaptar, têm um período de adaptação mais ou menos de 1 ano, porque é necessário, porque eles vêm completamente selvagens, não é? Mas são, de facto, pessoas com
com uma capacidade atlética fantástica. Todos esses que vêm de fora, a artística acolhe-os, dá-lhes alojamento? Dá-lhes alojamento, dá alimentação, em alguns casos, na maior parte dos casos, enfim, e trabalham. E sempre que possível nós conseguimos arranjar também nas empresas alguns apoios e algum trabalho para eles. O resto de Durite é a principal. Foi um dos grandes impulsionadores. Neste momento não é Durite, neste momento é há 2 anos a esta parte, portanto vamos para o 3º ano, é a Bondalti, que é de facto a grande patrocinadora do handball do Avanca. Falavas dos cubanos, dão um contributo certamente importante à equipe. Mas a filosofia, quando chegamos à primeira divisão, era estarmos na primeira divisão com jovens jogadores, jovens atletas, portanto, que saíam das camadas de formação, do Avanca, do Porto, enfim, essencialmente desses clubes. Jovens com potencial, com qualidade, e que precisavam de jogar numa primeira divisão. E foi assim que se fez algumas, não direi parcerias, mas alguma relação, que se criou uma relação forte na altura com o Futebol do Porto, e ainda agora, mas nós temos um bom relacionamento com todos os clubes da primeira divisão. A nível de treinadores, também, neste escalão, já não estamos a falar propriamente num treinador amador, não é? Digo eu. Sim, já não são amadores, mas enfim, mas no Avanca são todos amadores. Nós não temos, de facto, profissionais, temos 1 ou 2 jogadores profissionais. O custo com a equipa é elevado, porque certamente alguns vencerão o custo com o handball. Eu não digo que o nosso orçamento no handball é cerca de 200 mil euros anuais, que é mais ou menos 1/3 dos orçamentos dos clubes mais. Para terem uma noção, o Futebol do Porto esteve lá ontem e eles têm um orçamento de 5,5 milhões para este ano, para esta época, e o Benfica deve andar mais ou menos as mesmas coisas, o Sporting também. E depois os outros clubes. O que só enaltece ainda mais a artística, porque com um orçamento muito mais baixo, faz quase igual àqueles que usufruem. Sem dúvida, em relação, por exemplo, à disputa dos quatro últimos lugares, enfim, nós estivemos nessa disputa. A nossa equipa tinha menor orçamento, não é? O Povo anda nos 500 mil euros, os homens dos Açores também cerca dos 300 e tal, 400, enfim, e o FUAS, não sei exatamente, mas sei os valores que eles pagam aos jogadores e, portanto... Pois, é que a ideia com que eventualmente ficamos é que tudo isto é baratinho, mas sai caro, como é evidente, e manter uma equipa na primeira divisão não é para todos. Mas nós temos feito um trabalho também muito interessante em termos e acho que é gratificante em termos de... Por exemplo, nós temos jogadores internacionais, uma série deles, mais de 10 neste momento. Vão à seleção, foram às seleções, que estiveram na seleção A, que estão neste momento na seleção A. Alguns atletas que nós fomos buscar, jovens atletas, nós a certa altura fomos buscar 4 ou 5 atletas, aliás isso foi uma metodologia, foi o início, foi buscar jovens atletas, alguns com grandes carências familiares e sociais. Lembro, por exemplo, de eu não vou falar no nome, mas naturalmente que agora é um belíssimo atleta, esteve agora na seleção A e joga em França. Enfim, que a assistente social só me pedia para eu o trazer, porque o pai e a mãe eram cabo-verdianos, mas viviam em miséria mesmo, quer miséria do seu ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista moral. De maneira que... Mantém-se em Avanca ainda? Não. Ele esteve em Avanca durante 5 anos ou 6, e agora depois foi para a Espanha e agora está provavelmente em França, penso que está em França. Enfim, mas tivemos mais casos desses, de pessoas que nós fomos, jovens que fomos buscar e que fizeram-se aqui, cresceram, fizeram os seus estudos. E depois voaram para outros. Tinham um tutor, que era o Carlos Amador,
foi sempre tutor desses miúdos e, enfim, uns andaram na informática, outros, enfim, estão na engenharia, tomaram os seus rumos. A banca tem uma particularidade, a artística tem uma particularidade, é que nós pomos sempre à frente do desporto a atividade profissional, quer seja de estudante, quer seja atividade profissional. Portanto, quando o desporto acaba para esses jovens, tem pelo menos um caminho já traçado. E preocupamos-nos de saber como é que estão as notas, enfim, de vez em quando tenho que ter algumas reuniões também com alguns, sobretudo quando entram na universidade, que ficam deslumbrados e depois não fazem cadeira nenhuma. Puxar enfim, nós temos que conversar um bocado. Não, puxar as orelhas no bom sentido, chamar, aconselhar. Eu sei. Conversar um bocado com os jovens, porque é normal. Claro. É normal sairmos, sobretudo quando se sai assim de áreas mais pequenas e se chega às universidades, enfim, as pessoas deslumbram-se um bocado, enfim, também passei isso. Tentar socialmente enquadrá-los. Isso é o mais importante, sabes? É muito gratificante vê-los a ter o seu caminho profissional, independentemente do handball, e serem bons atletas. O handball tem essa particularidade, é um desporto de equipa, com muita disciplina, é um desporto um bocado vigoroso, vamos dizer assim. Há muito contacto físico. Muito contacto físico, portanto exige muita disciplina, muito sentido de entreajuda, e isso fortalece... Também, e respeito também pelo adversário. Claro. Um jogo com um contacto físico desta natureza poderia eventualmente despolutar as situações menos agradáveis. Fortalece o jovem e dá-lhe uma certa preparação para o futuro, para depois, em termos de trabalho, enfim, as empresas, social. Cada vez mais as empresas são o trabalho da equipa, não é o trabalho individual que conta, e por vezes os nossos empresários dão pouca importância ao trabalho que estas associações, não falo só pela Associação Artística, naturalmente, pelas associações do Conselho, promovem em termos de formação de jovens, a disciplina, todas essas coisas que já falei. Sim, é bom que se diga que, de facto, são as instituições desportivas, se calhar, a par de outras, claro, mas em menor número as outras, mas as desportivas sim, aconselham, acautelam o futuro dos seus atletas, dão bons conselhos, no fundo, encaminham-nos para um trajeto profissional, porque o desporto acaba a certa altura da vida de cada um, e são as associações e as coletividades desportivas quem mais ajuda nesse sentido. Não é? Sem dúvida nenhuma. Só quem vive o dia-a-dia desses clubes e dos problemas que os miúdos trazem, às vezes, problemas não só deles, mas também de casa, familiares, enfim. Há que dar uma mãozinha a tudo isso, não é? E isso é gratificante também para nós. E nós, neste momento, na equipa temos três jovens que são já licenciados, tem outros a fazer o mestrado, sobretudo nas engenharias, enfim, com boas classificações e, portanto, é para nós, e já saíram daqui outros, não é? Para os dirigentes é uma alegria também sentir que fizeram alguma coisa? Não, naturalmente, que acho que é importante, até porque eles não se fixam numa banca, porque a partir de certa altura é absolutamente impossível, porque os salários... É como no futebol, não é? E eu acho que eles devem... Eu preocupo-me sempre que eles façam a licenciatura e eventualmente o mestrado. Porque o mestrado deve ser feito na mesma universidade onde fazem a licenciatura. Não é obrigatório, mas deve ser, no meu entendimento. Enfim, conhecem mais as matérias, estão mais à vontade. E depois disso, eles podem voar e podem aproveitar uns anos com os salários diferentes. Mas essa formação também lhes fica sempre entranhada. Sim. Nós temos um ótimo relacionamento, quer com os atletas que por aqui passaram, quer com os treinadores que por aqui passaram. É curioso, mas é verdade. É bom sinal. Eu vou-te dizer uma coisa. As pessoas do Conselho não têm a noção do prestígio que têm
a Associação Artística da Banca no meio do handball. Não têm a noção. Por isso mesmo é que te convidamos. Por exemplo, para dares essa ideia para que fique também quando o atual presidente da Federação se recandidatou, teve, enfim, a amabilidade, nem me sinto, mas eu nem sabia. Eu sou o presidente mais antigo dos clubes de handballs em Portugal. no país. Sim. Aquele que se tem mantido por mais anos à frente dessa instituição. Sim, eu estou há 25. E com bons resultados. Também é sim, com resultados bons. Bons resultados, com muitos jovens nestas seleções, não só desportivamente, mas também com as amizades e as relações que ficam entre as pessoas. Mas dizias que o Presidente ia dizer que o Presidente da Federação telefonou-me para ter comigo uma troca de opiniões. Achava que se poderia ter o meu apoio para se recandidatar a Presidente da Federação. Eu acho que não estou a dizer nada que seja, enfim, confidências, mas enfim, temos um relacionamento, tenho um relacionamento bom com ele. Bom. Não é só com ele, com todos. Claro. Só tenho a agradecer a forma como tratam a banca. A banca tem uma outra particularidade. É que a banca cumpre rigorosamente com aquilo com que se compromete. Nós comprometemos com pouco, mas eles sabem que esse pouco é cumprido. E daí o relacionamento que fica entre todos. E, enfim, participamos, fazemos das pessoas, não é? É sempre bom. Fazemos também umas festas, umas brincadeiras, claro. Enfim, que é normal entre as equipas. Ficaste surpreso com esse pedido do Presidente? Esperavas? Não, na altura achei que, enfim, achei que foi uma deferência, claro, que não era necessária, não tinha, enfim, mas talvez por ser mais velho e enfim, estar há muitos anos no handball, mas foi. Mas isso, a forma como recebem a banca, a forma como falamos às vezes que nos encontramos em sítios mais dispares, sei lá, às vezes nas praias, no Algarve, ali e lá, e as pessoas dizem, a banca, vocês têm muito boa formação, e vocês são não sei quê, e vocês são não sei quanto. Quer dizer, eu fico às vezes espantado, eles às vezes até sabem mais coisas que eu sobre a banca, mas é bom, promove a terra também, promove o Conselho, e é essa também a ideia. Mas de facto, quer dizer, eu acho que tens razão, porque a artística, a par de outras instituições, agora não me importa trazer aqui à colação, não é muito conhecida a atividade essa que está nos bastidores e que depois resulta, sim, claro, naquilo que é a artística, quer a nível desportivo, social, ou o que for. Se calhar a comunicação social também não dá muito eco disso, porque a comunicação social normalmente vai ao campo, relata aos jogos, é a sua função, não é? E não vai para além disso. O que estamos aqui a fazer hoje é conhecer um bocadinho mais a artística, e vamos fazê-lo com outras instituições também, que, sendo elas próprias ex-libris nas respectivas cidades, vilas, onde quer que seja, não são vistas de modo muito carinhoso, no sentido de que não são conhecidas. Claro. E quando as pessoas não percebem o que é que se conhecidas, ou pouco conhecidas, e quando as pessoas não percebem o que se passa lá dentro, nos bastidores destas coletividades, também dificilmente ficam sensibilizadas para a utilidade destas coletividades. Com a artística, para passar-se já o disseste isso mesmo, com a atlética também, com o Estarreja, com o Desportivo de Estarreja, e depois pior do que isso, e tu dirás melhor do que eu se estou a falar bem ou não, é o que se passa relativamente àquilo que já foi o desporto concelhio. Eu estou-me a recordar aqui, falaste há instantes do ciclismo, o Estarreja deu muito ao ciclismo nacional também, e distrital, o atletismo, que nos anos 60 sim, foi de facto um potencial enorme aqui em Estarreja, e deu bons atletas às seleções. Eu ainda há bem pouco tempo falava com uma Glória Marques, que foi campeã nacional dos 800 metros várias vezes, sim, sim, campeã também aqui, de um Américo Cabica, por exemplo, no atletismo,
E fala-se muito pouco também disso, quer dizer, acho que o passado é o passado, mas o presente também não se faz sem o passado, não é? Sim. E é que se não avivam muito as memórias do desporto em Estarreja. É a percepção que eu tenho. Estarreja tem o Conselho, a partir de certa altura, deu no handball, deu um grande salto com a vinda do Francisco Barbosa de Espinho para aqui Miguel, na altura para aqui Miguel. Exatamente, e chegou a ser treinador também, não? Sim, ele era o treinador, era um apaixonado do handball, era uma pessoa que... E foi aqui que começou, quer dizer, quer os escalões de formação, quer até os femininos também. Porque até aí era tudo muito... ele, de facto, tinha uma outra visão, vinha também ali da zona de Espinho, que, entretanto, também tinha abandonado também praticamente... porque os clubes têm, as associações têm ciclos, não é? E é como tudo na vida. Não é fácil manter os clubes sempre estabilizados num certo patamar. Mas também os clubes e as direções dos clubes são centros importantes de formação dos diretores. Dos próprios diretores. E de pessoas como diretores, tornam-os mais gestores, começam-se a preocupar com a questão da gestão diária, das necessidades, do planeamento, etc. Também se faz, não é? Todas o entrar nas direções, neste momento, não é só trazer número, é trazer trabalho, mas também todos nós aprendemos no dia-a-dia. Trazer ensinamentos de outra natureza que são importantes. E eu digo muitas vezes, nós temos que ter uma abertura suficiente de espírito para aprender, estarmos abertos a ouvir os outros e a aprender mais todos os dias. Mais novos ou mais velhos, mas espírito aberto. Exatamente. Temos que estar na vida assim. É uma aprendizagem. Até acabar, até morrer. Não é? É uma aprendizagem. Mas é importante. Não é? As pessoas às vezes não dão... as direções também é importante a formação que se fazem dentro das próprias reuniões, as metodologias, enfim, o trabalho. É muito, muito importante. E os pais também têm, neste momento, uma cooperação muito maior do que tinham. Sim, tem. Embora eu tenha uma opinião relativamente à presença dos pais, às vezes, não estou a falar do handball, mas sobretudo no futebol, que não ajuda em nada à formação dos mais pequeninos. Sim, mas isso é mais, se calhar, no futebol. Pai. Que é uma coisa impressionante ver pais ali a gritar e... Mas, sabes, os pais têm... entusiasmo. Vamos lá ver, os pais neste momento têm uma participação muito maior do que aquela que tínhamos nas nossas idades, não é? Mas não é só no desporto, é na fundação, na creche, no pré-escolar, toda a participação e envolvência é diferente. E eu vejo, tenho agora os meus filhos, o meu filho também tem netos, não é? Portanto, essa forma de participar, que no nosso tempo não tem nada a ver com aquilo que é, e eu acho que é positivo. A relação familiar também se cada vez se estreita mais. Claro. Enfim, acho que a participação do homem nas tarefas de casa cada vez é maior. Na educação dos filhos cada vez é maior. Há uns casos, umas pontas soltas que andam para aí, que às vezes não ajudam em nada a esse propósito, mas pronto, está-se a dar passos importantes. Sem dúvida. Importante. E o futebol, o desporto em geral, ensina. Sim. Ensina a ser socialmente... Mas o futebol é um desporto à parte. À parte, um bocadinho, não é? Gera fanatismos, enfim, gera coisas que não têm nada a ver com o desporto. Agora, o handball é diferente, não vamos dizer que é o mesmo, não, é diferente. O vôlei, o handball, o próprio hóquei, o basquete. Pronto, são atividades de pavilhão. O futsal também foi uma modalidade relativamente recente. Mas muito apoiada sempre pelo futebol, na federação, portanto aí é fácil. Eu tenho batido um bocado contra o futsal em Avanca, enfim, enquanto eu for o presidente não haverá futsal em Avanca, mas temos tido sócios que queriam futsal, etc. Mas nós temos um problema em Avanca, só temos um pavilhão. O pavilhão é um pavilhão concelhio. É o pavilhão mais ocupado do concelho. Okay? É uma infraestrutura que é, como deviam ser todas, desde as 8 da manhã até à meia-noite, é ocupado. Portanto, tem ocupação da escola, tem ocupação da artística e depois
às vezes das 10h30 até à meia-noite, ainda tem ocupação com algumas equipas de futsal que querem treinar e querem fazer e querem lá da Portanto, tempo preenchido por completo. Nós temos completamente. E é por isso que nós tínhamos um projeto para avançar com o handball feminino e temos parado esse projeto porque precisavam de mais manifestamente é necessário mais espaço. Porque as nossas equipas treinam a partir de sub-14, sim, treinam 4 e 5 vezes. Os sub-18, por exemplo, já treinam 5 vezes por semana. Os séniores também. Portanto, enfim, nós não temos... E sendo o pavilhão concelhio, há necessidade de o abrir também a outras... Não temos... Não é muito normal que... Sim, não é muito normal. Sabe, aquele pavilhão foi construído a custos pelo município, com um acordo, os terrenos eram nossos, todos aqueles terrenos ali onde está o parque de estacionamento e tal, isso era da Artística, tinha sido doado pelo comendador Dias Costa à Associação Artística para fazer o pavilhão, mas, enfim, naquela época não havia dinheiro para avançar com o pavilhão, estou a falar dos tempos de 80, 90, portanto no século já passado, e depois pronto, começou a construir-se, fez-se um acordo comum, vamos dizer assim, entre a artística com a utilização da escola, portanto, e a Câmara, e seria um pavilhão camarário, pronto, com o nome do comendador Arlindo Dias Costa. Não há previsão para um novo pavilhão, não se fala disso? Não, tem lá, não. Mas para nós, para a Avanca, não direi que é suficiente. Se quiséssemos avançar com, por exemplo, com o feminino, nós temos lá um ringue de jogos, poderia ser, a Câmara poderia com relativamente pouco, poderia relativamente com pouco dinheiro fazer-se ali uma cobertura e um pavilhão, vamos dizer assim, para desenvolver o desporto feminino, que acho que é uma falha em Avanca, porque não há nada, praticamente não há nada. Enfim. O pavilhão, entretanto, tem sofrido algumas beneficiações ao longo dos anos, que se ajustem mais à realidade daquilo que se faz lá, daquilo que se pratica. Mas houve ali alguns erros que foram sempre, não é? Eram os pavilhões da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação, portanto, que tinham aquelas bancadas altas e distantes e tal, e por baixo havia um aproveitamento, se torna também o handball menos atrativo, porque o handball agora gosta-se de estar muito mais próximo dos atletas, enfim, mas é o que temos e não nos damos por muito satisfeitos. Tu trouxeste aí um livro, a Atlética celebrou já... Não, isso era só para eu me relembrar aqui de 2 ou 3 coisas, mas por exemplo, lembro-me de... isto aqui tinha alguns dos atletas que participaram naquele tempo, o Castro Valente, o Severo, o Abílio Faria, o Zé Valente, que infelizmente faleceu há pouco tempo, Madail, o Guilherme, penso que o Guilherme era o Guilherme Pinho Ferreira também, o Batista, enfim, nessa altura jogavam um handball contra portanto, era a Associação Académica de Estarreja contra a Associação Académica de Avanca. A Associação Académica de Estarreja depois deixou de existir porque não tinha estatutos e, portanto, e não teve o problema e acabou. Mais tarde apareceram outros, era o Galitos. Mas não tem... Isto era o livro dos 50 anos, vamos agora fazer 70 no próximo ano. É uma vida recheada já. O grande impulsionador aqui em Estarreja, referiste há instantes, o engenheiro Drummond. Em Avanca houve alguma figura que se tivesse destacada para além de ti? Eu apareço mais tarde, embora muito ligado, porque era miúdo, eu comecei no handball lá aos 14 anos, em Avanca, a fazer as primeiras coisas com ele, porque questões familiares, a família dava-se bem com
com os estudantes, enfim, também... E era uma fugida de porte atlético, digo eu. Mas... agora perdi-me. Mas havia alguma figura, houve alguma figura que se tenha destacado? Não, o Ligeiro Valente, o Dr. Armando Vigário foi uma pessoa que acompanhou sempre muito, sobretudo fez a ponte entre quando as pessoas acabam os cursos e começam a trabalhar e se casam, começam a ter os primeiros filhos e depois têm pouco tempo para a atividade, para esta tipo de atividade e depois às vezes voltam mais tarde, outras vezes não voltam. Mas há duas pessoas que foram marcantes em Avanca, foi o Ligeiro Valente, o Avenil Valente. Ainda vivo, entre nós. Ainda vivo, felizmente. Ainda ontem esteve a ver o jogo o Porto comigo, pá, e se entusiasmou lá com as jogadas. Nós a certa altura estávamos a perder por 7 e recuperamos e empatamos 16-16 antes do intervalo também, e foi um entusiasmo e foi bom, depois acabamos por perder por muitos, porque depois nós temos a mesma equipa e eles têm duas equipas ao mesmo nível. Mas também a diferença é muito grande, claro. Não é? Mas nós... E não posso... falavas do Engenheiro Avenil e o Armando Vigário. E o Armando Vigário. Foram pessoas marcantes. Eu sei que sim, e é curioso que o Dr. Armando Vigário foi um dos que também esteve connosco na fundação desta rádio, onde estamos hoje a fazer o programa, já o referi há instantes também. Ajudou-nos na parte económica para apresentarmos o projeto, a concurso, quando foram atribuídas as frequências às rádios, os alvarás. Foi uma excelente pessoa também. Sabe que ele era um homem de gabinete, não é? Uhum. Era um homem todo muito cumpridor, aliás, ele é que seguiu a questão dos estatutos, não é? Claro. Porque eu tenho a impressão que os outros não seguiriam, conhecendo-os como conheci. Ele é que seguiu aquela questão. Repara, nós começamos em 56 e só em junho de 60 é que recebemos a aprovação dos estatutos e a artística se legalmente. Sim, em termos legais. Não é? Mas também quero dar aqui uma palavra, quer aos apoios dos sócios, que são muito importantes, e dos pais. Enfim, vão com as crianças, levam os miúdos, muitas vezes, porque nós, neste momento, são parte integrante da artística, e também aos patrocinadores. Isto é tudo... Nós nunca teríamos chegado onde chegámos se não tivéssemos as empresas que nos apoiam e que estão bem conhecidas e que estão nas nossas camisolas e que umas vão, outras vêm. Há tempos melhores e piores para todas para essas empresas, mas nós têm contribuído muito e também a Câmara Municipal, sobretudo enfim, o último presidente, que está em exercício, com o seu mandato, tem, de facto, olhou para a artística com outros olhos e nos proporcionou termos estes projetos que mantemos, não é? Porque todos os meses ter que pagar a federação é muito cara. As inscrições de uma equipa de primeira divisão este ano ficaram, as inscrições e a inscrição da equipa mais arbitragens, praticamente 30 mil euros. É caro, não é? É muito caro. Só séniores. Depois deslocações, por exemplo, agora com a formação. Tem autocarro próprio? Nós temos uma carrinha, tínhamos duas, mas uma teve um acidente o ano passado e foi para a secata. Felizmente ninguém se elegeu. A Câmara disponibiliza às vezes transporte também? É muito complicado. A Câmara é complicada, tem muita ocupação e tem, enfim, muitos pedidos que eu não me intrometo. Mas nós em Avanca temos também uma parceria com a... Temos uma parceria, uma ligação muito forte, também que era do Engenheiro Valente e com a Fundação. E eu também estou ligado também à Fundação. Benjamin Dias da Costa. Sim. Nós, ao fim de semana, temos utilizado algumas vezes as carrinhas da Fundação. Disponibilizam, portanto, ali um intercâmbio que permite a cedência. Porque acho que são instituições que são importantes em Avanca. E que se interligam de alguma forma. Exatamente. E que se interligam
completamente, também quando precisam de pavilhão, quando precisam de qualquer coisa. Enfim, nós pagamos naturalmente as portagens e as gasolinas, mas as carrinhas em si, as cedências é muito positivo. Procuro não abusarmos, e quando temos possibilidade de utilizar as da Câmara, utilizamos. Só que eu reconheço que a Câmara tem uma política um bocado difícil em relação às viaturas e depois também aos sábados, e depois também os motoristas ao sábado têm que ser horas extraordinárias. Eu não discuto isso e, enfim, a Câmara utiliza a sua política e será bem. Muito bem. O que é que deixamos por dizer, José António? Neste caso, não, olha, fica sempre alguma coisa por dizer, mas tem sido um sonho para muitas pessoas. Vais manter-te? Como? Vais manter-te ainda por muitos anos? Não. Eu queria que estes mandatos os mandatos agora são 3 anos. Eu queria ver se e temos uma equipa preparada para continuar. A substituir? Para continuar, sem problemas. É preciso estas coisas. É necessário também gente com outras ideias e com outras, mas que tenha mais ou menos a mesma base de rumo, não é? Sim, de cumprimento, mestres que já estão em sítio. Exatamente. Isso acho que será importante. Enfim, e penso que naturalmente não há ninguém imprescindível. Lá está. Não, mas naturalmente que a gente não se afasta, mas pronto. Mas daquela obrigatoriedade, entre aspas, de estar presente, exatamente. de decidir. Mas sabes que é curioso, pá, só passando as coisas, por elas é que nós sentimos. No fim de semana em que Artista Capela, pá, é uma doença terrível, pá. É horrível, pá. Custa. Ui, é uma coisa. Fico. Para quem gosta dos seus amores, realmente. É curioso, pá, que eu nunca fui assim muito. Enfim, eu sou. Toca sempre fundo. Mas não tanto. Eu troco todas as derrotas do Porto, eu às vezes digo isso em brincadeira, troco todas as derrotas do Porto pela vitória da Artística no fim de semana. Não, isso é curioso, mas é a vida. Enfim, nota a dedicação e o amor naturalmente. Que há pelas coisas. Sim, porque acho que é também importante termos um clube na primeira divisão nacional. Sim, aliás, Aveiro deixou de ter, pá, não vai ter tão cedo, infelizmente. Pá, podia haver outro tipo de parcerias com o Estarreja, no sentido de, entre os clubes, podia ser mais fácil um relacionamento, porque no fundo o Estarreja também usufrui muitos jogadores, muitos atletas. Aproveitava todos, não é? Poderíamos ter aqui uma ligação, mas enfim, há uma... Eu penso que isto com os anos vai esbater e provavelmente, por mim, fiz alguns esforços nesse sentido e também acredito que até o presidente do Estarreja... Penso que sim, porque um dos problemas do Conselho é termos muitas associações. Claro. Muitas associações. E algumas nem fazem isso. E muitos pavilhões. Exatamente. E nós temos que repensar um bocado também, porque quando se chega à hora de distribuição, por exemplo, de donativos, nós temos 60 instituições ou 70 instituições e as coisas tornam-se complicadas. Claro. Naturalmente que tornam, porque é dividir o mesmo bolo por muito mais pessoas. Mas acho que o ter um clube na primeira divisão é diferenciador em termos de... São João da Madeira não tem, Aveiro não tem, enfim, Alvar não tem o basquete, tem o basquete, que é muito importante, Sajonense tem o hóquei, mas em handball, estou a falar em handball. Handball é essencialmente 3 clubes em Lisboa, ou 4, belenenses também 4, 5, e depois é no Norte, que está situado. Pronto, cada vez mais o futebol, os clubes de futebol, estão a apostar também no handball
e cada vez se torna mais difícil porque o Campeonato Nacional da Primeira Divisão tem 12 equipas. Mais competitivo, não é? Não torna, já foram 16, mas agora são 12 só. Torna-se mais competitivo. Portanto, cada vez é muito mais competitivo. E mais difícil também mais de difícil. suportar as despesas. Exatamente. Implica tudo isso, não é? Exatamente. Bom, em remate, Olha, em vamos remate, marcar eu queria... os últimos golos. olha, eu, se me permitissem, eu ia ler aqui um pequeno, o testemunho do Presidente da Assembleia Geral, que é o engenheiro Manuel Valente, é quando dos 50 anos. Isto é perfeitamente válido para hoje. E dizia assim, então, o nosso Presidente da Assembleia Geral: os 50 anos da artística significam uma grande parte da nossa vida, onde nos entregamos com paixão pelos valores que atribuímos à nossa associação, mas também ao amor da nossa terra. Criamos uma terra melhor. Paralelamente, construímos as nossas vidas, primeiro no estudo, depois na atividade profissional. E a artística teve altos e baixos ao sabor da nossa maior ou menor disponibilidade. Mas sobreviveu. E depois de já ter sido a coletividade dos nossos filhos, será de certo a dos nossos netos. Assim que podemos considerar a nossa missão cumprida, continuando a entregar o testemunho aos jovens abacaneses. E cá continuaremos na retaguarda a apoiar e a saborear o seu trabalho exemplar. É assim que se vai construindo uma Avanca cada vez melhor para se viver e apresentar a quem nos visita. Aos que foram partindo, e já são muitos, as nossas homenagens. Aos que cá continuam, que seja por muitos anos. Palavras sabedoras. É verdade. Sentidas. Sobretudo E o sentidas. texto é curto, mas é bem expressivo dos sentimentos que, neste caso em particular, o Presidente da Assembleia Geral tem em relação à sua terra e àquilo que compõe a sua terra, no fundo. E é também, e revejo-me perfeitamente nesta mensagem, digamos. nesta mensagem, porque nós no fundo fomos uns privilegiados, não é? Conseguimos estudar, conseguimos fazer as nossas vidas, conseguimos de certa forma, com maior ou menor dificuldade, ter algum sucesso e portanto temos também algumas obrigações para ajudar a nossa sociedade. É o pagamento por essas oportunidades que surgiram. É a minha forma de estar na vida, e também se calhar é a tua forma de estar. É igual. E só devemos agradecer. E da nossa geração também, mas já menos. Já menos, sim. E aliás eu noto, e certamente acontecerá o mesmo contigo, eu noto pelos meus filhos que de facto as novas gerações pensam um bocadinho diferente de nós. Parece-me, não tenho quase certeza, que são mais solidárias agora do que se calhar há uns 50 anos, 40 anos. São mais solidárias, menos quesilentas, percebem melhor as coisas. Enfim, isto é o avanço civilizacional também. Sim, impunha-se naturalmente. Que tivesse que acontecer. E aconteceu, felizmente. Sim. Pese embora acontecerem também muitas outras coisas que nós não percebemos. Mas essas são do campo da política, claro, e que não vêm para aqui agora a propósito. Bom, José António Costa, muito obrigado. As maiores felicidades para ti e para a Artística de Avanca. Muito obrigado a nós pela oportunidade que me deram. E, naturalmente, o jornal O Conselho de Serreja, que está a promover esta conversa, como tem promovido muitas outras, também será aberto na medida em que puder ser útil. São sempre bem-vindos para a Avanca. Agradecemos imenso. Boa sorte. Muito obrigado. E felicidades para ti, para a Artística, para a Avanca também, no seu todo. Muito obrigado, José António. E por aqui ficamos. Vamos voltar seguramente dentro de alguns dias a propósito de um outro qualquer assunto que seja do interesse concelhio, porque é isso que nós fazemos aqui no jornal do Conselho de Serreja. Obrigado, João Mota, por ter estado ali atrás da máquina. Já agora só informação, este vídeo será divulgado no site oficial do jornal do Conselho de Serreja e também no site, neste caso página, Facebook e site da Rádio Voz da Ria, a quem também agradecemos a disponibilidade que sempre tem mantido connosco para fazermos aqui neste estudo estas conversas. Eu não lhe chamo entrevistas, são conversas informais. Sim, são. Muito obrigado a todos, até à próxima.